a gente tem essas duas soluções aqui, certo? E, bom, o que a gente tinha visto antes, tá? Era o seguinte, a gente tem 3 constantes aqui, e não pode, tem que ter uma delas ali que depende das outras duas, certo? Para verificar isso, a gente substitui essas duas soluções na primeira ou na segunda equação. A que nos der uma condição útil, a gente vai conseguir descobrir. O que eu quero dizer com isso? Olha só, vamos pegar a primeira equação, tá? X', o que vai ser? Vai ser 2C2e na 2t menos C3e na menos t. Isso é igual ao que? A y', então y' é menos C1e na menos t mais 2C2e na 2t menos x, então é menos C2e na 2t menos C3e na menos t mais y, tá? E o mais y vai ser mais C1e na menos t mais C2e na 2t. Vamos ver onde a gente chegou aqui. A gente tem menos C1 na menos t mais C1 na menos t, então esses se cancelam. A gente tem, vamos ver, 2C2e na 2t e 2C2e na 2t, um em cada lado, então esses se cancelam. A gente vai ter aqui menos C3e na menos t, menos C3e na menos t dos dois lados, e esses são negativos. Então a gente chegou em 0 igual a 0. Não serviu para nada. A gente sabe que essas duas soluções aqui vão satisfazer essa primeira equação para quaisquer constantes C1, C2 e C3. Então não é útil para a gente. Vamos olhar a segunda equação. Y' vai ser o quê? Menos C1 e na menos t mais 2C2 e na 2t. Isto tem que ser igual a menos x', menos a derivada. Então vai ser menos 2C2e na 2t mais C3e na menos t. Mais 3 vezes o x, então mais 3C2e na 2t mais 3C3e na menos t, mais o y, que é C1e na menos t mais C2e na 2t. Vamos ver agora onde a gente chega, certo? Vamos ver. A gente tem aqui... vamos agrupar esses termos aqui, certo? Então, daqui, vamos agrupar os termos em na menos t do outro lado. Vai ficar menos C1 menos C3 menos 3C3 menos C1 e na menos t. Agrupando os termos em e na 2t, a gente vai chegar em 2C2 mais 2C2 menos 3C2 menos C2 e na 2t, certo? Aqui a gente observa que vai ter 4C2 menos 4C2, então esse termo todo aqui é zero. E essa equação inteira aqui, bom, menos C1, ali a gente vai ficar com menos 2C1 menos 4C3 e na menos t é igual a zero. Para isso, o que acontecer para todo t, esse coeficiente daqui tem que ser zero, certo? Então, menos 2C1 menos 4C3 tem que ser igual a zero. E aqui a gente tira que ficar mais 2C1 sobre 4 fica menos C1 sobre 2. Então o C3 depende de C1 dessa forma aqui, certo? Então, resumindo, a gente vê que esse C3 aqui no X, na verdade, ele é, bom, fica C2 e na 2t,
E o C3 é menos C1 sobre 2. Então isso é menos C1 sobre 2 e na menos t. E o y é C1 e na menos t mais C2 e na 2t. E esse aqui é o conjunto de soluções para o sistema de equações diferenciais dado por esse sistema aqui. E daí agora sim, a gente com duas condições iniciais, a gente consegue determinar essas duas constantes. Só como detalhe final, eu vou enunciar o teorema que mostra quantas constantes tem que aparecer nesse conjunto de soluções aqui, certo? Para isso a gente usa a forma do sistema que a gente chegou aqui antes da gente triangulizar, digamos assim. A gente usa aquela forma ali e vai calcular o determinante dos operadores. A gente tem que considerar aqui, ó, o sistema exatamente quando a gente faz essa substituição usando os operadores, certo? A gente não pode usar o sistema depois da gente ter feito aquele argumento de multiplicar por aqui, multiplicar isso por aqui, etc, certo? Tomando essa forma daqui, ó, a gente observa que isso daqui forma uma matriz, certo? Só para deixar isso claro aqui, é uma matriz que tem o D mais 1, vai ter o menos D mais 1, o D menos 3 e o D menos 1, certo? Isso forma uma matriz. E a gente vai calcular o determinante dessa matriz. O teorema nos diz o seguinte, que o determinante dessa matriz aqui, ele vai dar um polinômio, certo? E o grau desse polinômio vai ser o número de constantes livres que vão aparecer nesse sistema aqui, nessa solução para esse sistema, certo? Nessas duas, nesse caso, mas isso vale para sistemas com mais equações, certo? Então vamos calcular o determinante disso. Aqui é simplesmente essa diagonal, um pelo outro, menos a multiplicação desses dois, certo? Então o determinante dessa matriz aqui vai ser D mais 1, D menos 1, menos, como vai ter esse outro menos aqui, eu já vou deixar o mais, D mais 1, D menos 3, ok? Isso aqui é o que? Isso aqui primeiro vai dar o D quadrado menos 1, e aqui a gente vai ter D ao quadrado, menos 3 mais 1, menos 2D, menos 3. E esse polinômio aqui vai dar 2D quadrado menos 2D menos 4, certo? E isso aqui tem grau 2. Então o teorema nos diz que essas soluções aqui vão ter no máximo duas constantes livres. Então essa é a ideia. Intuitivamente, como eu tinha comentado, a gente sabia que deveriam ter duas constantes só, mas se a gente quer ser formal nisso e ter certeza absoluta de que não vai ter mais de duas, a gente pode calcular o determinante dessa matriz aqui e conferir o grau do polinômio, certo? Aqui é grau 2, então são duas constantes. Agora tá certo, aqui tem só o C1 e C2, mas antes tinha um 3, então isso significa que uma delas depende das outras, certo? E para saber isso, a gente substitui nas equações até achar uma relação útil entre as variáveis. Se não achar útil, se for 0 igual a 0, a gente não faz nada, passa para a próxima, até que a gente ache essa relação, como a gente tinha visto antes aqui, certo? Então, é isso do método dos operadores. A gente vai talvez ver uma aula de exercícios depois, com alguns exercícios sobre isso aqui ainda. E na descrição do vídeo a gente vai deixar uma lista de exercícios, certo? Sobre isso. E da resolução da lista de exercícios da aula passada. Então, por hoje é isso e bons estudos!